Olá, mais um Olhar Municipal e hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo que é educação. E essa educação fundamental de responsabilidade dos municípios e que os gestores precisam estar atentos com todas as metodologias pedagógicas, com todas as ações voltadas para oferecer o que se tem de mais concreto, de mais moderno e de mais operacional para que as crianças possam ali receber a educação, o conteúdo pedagógico e as formações necessárias para o processo de desenvolvimento educacional. A gente sabe que essa educação fundamental é a base para toda a vida escolar de um ser humano, inclusive até chegar às universidades. E comigo, a Vitória Galvão, que tem um trabalho fundamental, importante de pesquisa, de montagens e de planejamentos específicos para a educação sensorial, a educação analógica, aquela que tira a criança das telas. Hoje, os fenômenos que vêm acontecendo nos municípios como um todo são mães que procuram receber o auxílio por conta do autismo e não recebe o diagnóstico de autismo porque a criança não é autista. Muitas vezes a criança tem um atraso de desenvolvimento intelectual exatamente pelo excesso de telas. E é isso que a gente vai discutir hoje no programa com a Vitória, que tem, repito, um trabalho formidável nesse sentido com os brinquedos sensoriais. Minha amiga Vitória Galvão, bem-vinda ao Olhar Municipal, programa aqui da ANC, que tem como objetivo exatamente discutir essas pautas de importância de gestão. E a educação é, sem sombra de dúvidas, um dos principais mecanismos, vetores das economias municipais, e a gente precisa bater sempre nessa tecla da educação sensorial. Vitória, como é que funciona o teu trabalho? Você desenvolveu os brinquedos e a consultoria para as secretarias de educação. Fábio, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui em um novo estúdio, um novo momento seu profissional e, mais uma vez juntos, falando sobre educação. Eu crio os brinquedos da Tibuiú, que é o nome da minha marca, são brinquedos sensoriais, analógicos, voltados para o desenvolvimento infantil. E nós temos também um plus, porque não basta só entregar esse brinquedo para a escola e querer que o professor, que já está tão atolado com as demandas da educação municipal, que são muitas, não é só da aula, né? A jornada do professor não começa e termina dentro da sala de aula. Então, para que o professor tenha a capacidade de extrair dos nossos brinquedos o melhor, o que ele pode entregar por completo, nós temos também a consultoria, que vai nas escolas fazer um diagnóstico e entender se aquela escola atende de forma estrutural o que a BNCC pede, o que as leis de inclusão pedem também. Esse é um pouco do que a gente faz dentro da escola, mas não só capacitar o professor para que ele possa educar por meio do brincar. A nossa consultoria tem um diferencial de mercado muito grande, porque nós cuidamos de todo o ecossistema escolar, quando além de capacitar os professores, nós também cuidamos dos pais. Temos palestras, rodas de conversa para conscientizar essas famílias os meios corretos de brincar. A gente fala que brincar não tem forma certa, mas tem os meios corretos. É muito interessante essa sua fala, porque com certeza vai se encaixar em situações reais das cidades. A gente já tem alguns municípios que tramitam em suas câmaras municipais projeto de lei, inclusive você elaborou essa iniciativa, projeto de lei para exatamente implantar esses mecanismos consultivos e de formação do professor. Como você bem disse, não é só entregar um brinquedo, né? Inclusive, nós vamos colocar imagens da Tibuiú, dos brinquedos. Não é só colocar esse brinquedo na sala de aula, é preciso que tanto o professor, o coordenador, as pessoas que lidam diretamente com as crianças saibam utilizar aqueles brinquedos, aqueles mecanismos, para que a criança entenda esse outro ambiente, que é o ambiente sensorial. O que a gente quer para os municípios é trazer uma cultura analógica. Nós queremos resgatar uma infância que já existe, uma infância na qual a criança brincava sem fronteiras.
e ela não era mediada por telas. O que nós queremos hoje é que dentro das escolas seja um ambiente de aprendizado, mas não só aprendizado formal dentro de sala. Queremos, com a consultoria, com os nossos brinquedos, preparar todo o ambiente para que toda a escola seja um espaço educativo. Tem um teórico que é o Vivaldi Donet, que ele fala que a escola é um espaço educacional por excelência. Só dele existir, só da criança entrar ali, ela já está apreendendo e aprendendo alguma coisa. O que nós queremos é trazer, por meio da consultoria dos nossos brinquedos, uma intencionalidade desses espaços. Hoje nós temos diversas crianças laudadas com autismo, TDAH, e essas crianças não têm nas escolas municipais, por exemplo, um espaço de autorregulagem, descompressão. Todas essas demandas são jogadas para o AEE, um espaço que passa o dia em atendimento. Então, acaba que o AEE, que é uma sala diferenciada, é sobrecarregado por demandas que não competem a ele. E isso é um ponto que precisa ser discutido nos municípios. Precisa haver uma reestruturação dos espaços que já existem, mas fazer isso com intencionalidade. Então, essas suas observações, elas praticamente não são observadas e nem praticadas nas cidades, né? O que você acha? Por que isso não está acontecendo nos municípios? O primeiro ponto sempre é o recurso, e todas as soluções que são levadas ao município sempre são complexas demais, onerosas demais. Foi por isso que quando a gente formulou a consultoria, o intuito é ter espaços que já existem nas escolas e que possam ser praticados sem muitas reformas, porque nós sabemos que o custo é uma grande questão municipal. E nós temos também uma mentalidade ainda muito arcaica na pedagogia. As próprias professoras se dividem em questões pedagógicas. Acolher ou não acolher crianças que estão desreguladas, muitas vezes vira um debate sobre ser birra ou não ser birra. Não tem um entendimento daquele comportamento, né? Não temos hoje um corpo pedagógico preparado para receber as crianças e as suas múltiplas complexidades atuais. Olha só que interessante, que observação interessante e preocupante, porque a gente se depara hoje com possibilidades, por exemplo, dos laudos do autismo, do TDAH, de uma forma mais objetiva, acontecendo com uma certa antecipação, e as escolas dos municípios, independente do porte do município, não estão preparadas para lidar com essa criança laudada, né? E muitas vezes deixam de criar as condições para esse tratamento por conta de questões burocráticas, financeiras, sendo que existem ações que podem ser desenvolvidas que também não tem esse custo todo, esse absurdo todo de dinheiro para se gastar, para se oferecer um conteúdo pedagógico, as ferramentas necessárias para que essa criança possa receber ali um mínimo de informação de acordo com a sua intelectualidade. Vamos falar dos brinquedos, né? Vamos falar dos brinquedos. Eu acho divino o trabalho. Sensoriais e de manuseio, de tato, e as crianças se encantam de uma forma muito forte quando se deparam com um brinquedo. E aí se cria em cima dessa atração das crianças todas as metodologias, o passo a passo. Esse é um entendimento de uma consultoria como a tua. O importante do brinquedo sensorial, como os que a gente produz, que são painéis sensoriais, é muito além de ser bonito, de ser harmônico. E eu sempre falo isso com as nossas clientes, que mais do que ter um brinquedo belo, é preciso ser funcional. Os nossos brinquedos são feitos em madeira, envernizados, feitos para durarem uma vida inteira. Então, ele precisa ser exatamente o que ele é, um conjunto de estímulos que vai preparar essa criança para que ela tenha repertório sensorial e motor para que ela cresça e se desenvolva. Quando a gente alia um brinquedo educativo, mas educativo de verdade, com a capacitação do corpo pedagógico da escola, aí a gente tem um match que impulsiona a vida dessas crianças.
Por quê? O meu professor, a minha professora, ela vai deixar de ver um zíper, como tem nos nossos brinquedos, zíper, torneira, fechadura, como um simples elemento e vai entender que aquele movimento ali trabalha a motricidade da criança para que no futuro o movimento de pinça seja facilitado e ela possa pegar no lápis com muito mais facilidade. Nesse momento da Tibuiú, nós investimos nos painéis de madeira muitas texturas diferentes, texturas novas. Para esse desenvolvimento, né? De apertar, abrir, como você disse. Isso, para que a criança possa, por meio do brincar, se aventurar nessas texturas e adquirir esse repertório sensorial, que ela poderia adquirir facilmente em casa, adquirir facilmente nas brincadeiras, mas quando está em casa não é exposta a isso. Não é exposta. Ela é privada a pegar no escovão, porque não pode pegar naquilo porque é de limpeza. Ela é privada de pegar numa luva e sentir aquela textura diferente, porque aquilo não é coisa de criança. E nas observações que nós fazemos dentro das escolas que nós já atendemos, é muito perceptível que aquela criança que apresenta a sensibilidade sensorial, ela livremente pega no painel, sem nenhum incentivo, porque é curioso, é atrativo visualmente e naquele momento ela está quebrando uma barreira sensorial. É muito interessante essa sua fala sobre barreira sensorial. E quando a criança está em casa, geralmente a mãe está cuidando e ela precisa cuidar da casa, precisa cuidar da comida, precisa cuidar de outras situações, coloca a criança no cercadinho, no berço, seja lá na rede, né? E entrega um celular, né? Entrega ali Hoje os smartphones, existem inúmeras facilidades para se adquirir os smartphones, para manter ali os planos de internet, tem as internet de casa e ali ela deixa de estar com a criança porque precisa fazer as coisas e entrega um celular, né? E aí muitas vezes crianças, eu até citei um caso para você que eu conheço, de crianças de meses já ali na tela e faz o barulho daqueles personagens que ali aparecem, mas não sabe falar papai e mamãe. Atrapalha, né? Tem uma teórica da terapia ocupacional, que é a Julieta Jerusalinski, que é professora de uma grande universidade daqui de Fortaleza, um grande nome nessa área de desenvolvimento infantil, que ela tem um artigo muito interessante que fala que as crianças estão primeiro aprendendo o abecedário, o vocabulário dos jogos, mas não estão aprendendo a se comunicar. E nós temos uma pesquisa de 2024 do Centro de Pediatria, da parte de oftalmologia, que fala que a principal causa da miopia é o uso excessivo de telas e a privação de brincadeiras e de momentos ao ar livre. E até 2050, mais da metade da população será míope. Nós temos aí o mercado, a indústria dos óculos, um grande nome da indústria brasileira, que recentemente falou que está confiando na expansão dos negócios dele devido a essa pesquisa. Ele falou na revista, todo mundo usa celular e a previsão é que em 2050 todo mundo vai ser míope. Vai ser míope, precisa de óculos, né? E aí a gente entra diretamente na questão educacional. A criança que passa muito tempo nas telas, ela vai ter sim dificuldade de visão, ela tem dificuldade não só no foco visual, mas no foco mental, na construção de um raciocínio lógico e de um pensamento crítico, e ela não consegue verbalizar isso cedo. Tanto que uma criança, ela só começa a usar um óculos cedo quando ela tem um problema muito grave. Mas é difícil de ter um diagnóstico cedo. Essa criança ela vai entrar nos infantis, né? Infantil 1, 2, 3, 4, 5 e posteriormente na alfabetização e ela vai passar por esse percurso educacional com dificuldades, porque não estará enxergando de forma adequada. Ou seja, já desde cedinho já começa a prejudicar ali a retina, criando a famosa miopia. E ainda tem os outros casos, ressecamento ocular, a gente entra também na seara comportamental, agressividade. A agressividade, a não socialização. Exatamente. As telas, não existe hoje nenhum aplicativo
que promova a socialização. Ah, mas existem aplicativos de trocas de mensagem. Mas Muito perigoso para as crianças. Quantas vezes nós vemos uma família inteira reunida almoçando e cada um no seu celular trocando mensagens com outras pessoas? Não existe hoje um motivo saudável que justifique uma criança na sua primeiríssima infância estar usando telas. E a própria OMS diz que até 2 anos a criança não deve ter acesso nenhum, em minuto nenhum. E aí, nós estamos aqui crucificando, né, o uso de telas, porque nós temos acesso ao conhecimento. Já mostrei para você várias vezes conteúdos ofensivos à saúde mental das crianças que nós encontramos no celular, assim, numa pesquisa rápida. E é essa consciência que nós queremos levar para os pais, para as famílias dentro dos municípios, porque nós também entendemos que o professor fica entre a cruz e a espada. Ele faz o trabalho dele muito bem com os recursos que tem, mas quando aquela criança volta para casa... Aqui tudo é desmanchado, né? Tudo é desmanchado. Pelas telas. Falando em municípios e secretarias de educação, como esses professores, como os secretários, coordenadores podem compreender essa sua forma de consultoria? De que forma, por exemplo, um professor, vamos citar aqui um exemplo, de uma escola no município do Quixeramobim, lá no povoado do Bonito, né? Tem uma escolinha, tem as crianças, de que forma essa professora vai trabalhar com os brinquedos? É uma matéria específica, é um momento específico, ou ela trabalha todos os dias da semana? Os nossos brinquedos hoje, eles são formulados para que eles atendam os objetivos de aprendizagem da BNCC. Quando a gente faz o nosso programa de consultoria completo dentro de uma escola, a professora recebe as fichas já com o objetivo de aprendizado que vai ser trabalhado naquele momento de observação. A gente entende que na educação infantil, ali do infantil 1 ao último infantil, início da alfabetização, muito do trabalho do professor é observar. Ele promove os meios, mas a conduta dele, em sua maior parte, é de observação. Ou seja, ele vai estabelecer outras ferramentas pedagógicas a partir da observação daquele grupo, daquela sala de aula. E com as nossas fichas de observação guiadas pela BNCC, o professor já consegue identificar se aquela criança tem uma sensibilidade sensorial, se ela tem uma rigidez cognitiva e encaminhar essa criança para um atendimento especializado. Isso vem muito de encontro com uma política pública que eu criei, escrevi a lei sobre essa questão dos postos de saúde também, né? Os clínicos gerais, eles têm as percepções e as secretarias de saúde devem ali construir questionários para que eles já possam ter uma primeira observação. E aí você tocou num assunto importantíssimo. O professor, o pedagogo também pode ali ter um primeiro momento, uma primeira orientação e encaminhar, né? E aí com o incremento da sua consultoria, desse trabalho que você desenvolve, isso vai ficar mais fácil para que ele possa ter essa primeira observação. Sim, inclusive, o nosso estágio inicial, o nosso primeiro módulo de consultoria, é também entender quais recursos aquela escola tem e não tem, e como a escola, como os professores podem se valer disso. Quando eu chego na escola para ouvir os professores, é sempre uma chuva de se a gente tivesse isso, a gente conseguiria fazer aquilo, se a gente tivesse acesso a recursos X e Y, nós conseguiríamos desempenhar outras atividades. Então, faz parte do nosso escopo olhar para o que tem e se valer daquilo ali para desempenhar novas atividades ou melhorar o que já é feito. Você falou dos postos de saúde, uma luta nossa também é trazer os espaços de autorregulagem para dentro dos postos de saúde. Brincar não é só uma forma de educar, é uma forma também de autorregulação. De avaliar, de perceber. Sim, né? Hoje nós temos diversos, em Fortaleza, diversos consultórios psiquiátricos
voltados à infância, ao atendimento da primeira infância, que se utilizam dos nossos painéis para que o psiquiatra, o neuroinfantil, possa entender como a criança se relaciona com o brincar e como é a construção dos movimentos dela. Então, nós já atendemos vários consultórios aqui com essa perspectiva, porque quando aquela criança é muito pequena, é muito mais fácil para o profissional de saúde se comunicar com ela por meio do brincar. Por meio do brincar, do desenho, do brinquedo, e essas avaliações, elas precisam acontecer. Atenção, você, prefeito, prefeita, secretários de educação, secretárias, essas avaliações precisam fazer parte do dia a dia das escolas. Os professores precisam estar capacitados, ter uma visão mais holística, mais ampla, no sentido de perceber aqueles comportamentos de acordo com o manuseio dos brinquedos. Isso é que eu acho muito interessante, né? A forma como a criança vai ali procurar se conectar com aquele brinquedo sensorial. Diz muito, né, Vitória? E é preciso que o município ele tenha compaixão com os professores. Porque dentro das faculdades de pedagogia, e eu estudei a grade de quase todas as faculdades de pedagogia do Ceará, eu abri programa por programa, li linha por linha para entender o que é ensinado aos professores. E o que é comum em todas elas são os teóricos da educação, os teóricos do brincar. Mas, na prática, nós vemos esses professores atolados de demanda. E temos ainda os professores que até hoje gastam todo o planejamento inicial de ano cortando EVA. Então, nós temos aí a nossa velha guarda da educação que tem todo o seu valor inclusive cultural, que guarda, que é quase ali um guardião da cultura educacional municipal, mas nós também temos esse novo olhar para trazer uma educação mais facilitada, principalmente para as crianças de primeira infância. Hoje, quando eu trago essa proposta de consultoria, quando eu falo de espaço de descompressão, de palestra para os pais, de construir uma cultura anti-telas para aquela escola, as escolas já dizem, a gente não vai deixar isso aqui só na primeira infância, nós vamos levar essas palestras aqui para os pais do ensino médio, para os adolescentes do ensino médio. Por quê? O problema escalou. O problema cresceu. As crianças que estavam utilizando o celular na alfabetização chegaram no segundo, terceiro ano do ensino médio também usando muito o celular. E aí com a proporção muito maior ainda, muito né? maior. Então, uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho, não só por falta de conhecimento, não, mas por não conseguir largar um aparelho. E você pensar, por que a gente está falando de brincar e está falando tanto de telas? Porque quando eu privo essa criança de brincar por causa do uso excessivo de telas, eu estou criando um viciado em dopamina, que é isso que o celular faz. Olha só, e um trabalho que está começando desde o ensino fundamental. E essa foi a minha amiga Vitória Galvão, uma verdadeira aula de educação sensorial. Fica aí, esse programa vai ficar disponível no nosso canal da ANC. O programa vai ao ar às quartas, 20h30. E você, prefeito, prefeita, vai poder entender um pouco mais da importância de se desenvolver um tipo de trabalho como a Vitória pesquisa e produz para as suas escolas, para os seus conteúdos pedagógicos. Como ela mesma disse aqui, não é só desenvolver um planejamento pedagógico tradicional ali para cumprir tabela, é preciso entender quais mecanismos estão à disposição para se desenvolver a criança nesse ensino fundamental para que a gente possa ter adultos mais saudáveis para a nossa sociedade. Vitória, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Fale um pouco aí da Tibuiú, onde é que a gente acha a Tibuiú? Hoje você acha a Tibuiú no nosso Instagram, @tibuiuoficial, e também no nosso site www.tibuiu.com.br. Em ambos você tem acesso ao ícone do WhatsApp e lá, seja você pessoa física ou pessoa jurídica, gestor municipal ou pai e mãe, você tem acesso à nossa consultoria educacional personalizada. De que forma? Eu desejo
contratar vocês, eu quero saber como colocar a Tibuí na nossa escola, você clica lá. E se você for um pai e uma mãe buscando comprar o melhor brinquedo para a fase do seu filho, para a idade dele, você também pode nos procurar, porque nós fazemos modelos prontos e personalizados de acordo com a sua necessidade. Olha aí, que coisa boa. Olhar municipal, a lacuna preenchida na comunicação cearense, programa voltado só para debater os municípios, os problemas, as possíveis soluções, as potencialidades de cada cidade aqui na ANC. Até a próxima.